Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nós tivemos neste dia 23 mais um capítulo da conturbada relação PT do Rio de Janeiro com Marcelo Freixo, que é o pré-candidato ao governo do estado pelo PSB. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, porque isso é muito importante para nós aqui. E eu quero agradecer também àqueles que já se tornaram membros. Depois, quem puder, dê uma conferida, deve ter algum lugarzinho aí, seja membro. Lá nós temos opções a partir de R$ 4,99 por mês para você fortalecer esse nosso trabalho de uma outra forma. Mas, repito, curtindo, comentando, compartilhando aqui, já é uma excelente ajuda. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Pessoal, nos últimos meses temos observado que essa relação então entre Freixo, que dá como certo o apoio do Lula e do PT à sua candidatura, não anda muito boa. No dia 18 de agosto, por exemplo, o Globo soltou lá uma matéria dizendo que em meio a resistências no PT, PSB cobra Lula por apoio a Freixo. Se o PSB está cobrando é porque a coisa não é tão certa assim. Eu fiz até um vídeo aqui na época sobre isso. Uma semana depois, Quaquá, que é o presidente do PT no Rio de Janeiro e vice-presidente nacional, participou de um evento com Cláudio Castro, o atual governador do Rio, e bradou: é Castro Lula, é Castro Lula. Na avaliação dele, Castro está fazendo um excelente trabalho e tem nossa admiração, disse ele no evento. E a recente votação da PEC 5, que gerou muito barulho nas redes sociais, é mais um capítulo dessa relação que anda se desgastando cada vez mais. Bom, e uma matéria do Globo, do dia 23 de outubro, diz que o voto do deputado federal Marcelo Freixo contra a PEC que aumentaria o peso do Congresso na escolha de integrantes do Conselho Nacional no Ministério Público causou desconforto entre aliados petistas do pré-candidato ao governo do Rio. Lideranças locais e nacionais do PT externaram a insatisfação com a postura do parlamentar, que busca o apoio do partido para a disputa contra o governador Cláudio Castro, do PL, em 2022. Bom, não está tão certo que a disputa será contra Cláudio Castro, tem muita coisa para acontecer, mas aqui o Globo deu um jeitinho de não falar do Rodrigo Neves. Vice-presidente nacional do PT, o Washington Quaquá, e repito, presidente do PT no Rio de Janeiro, foi enfático ao afirmar que a posição de Freixo fez com que ele perdesse o posto de candidato apoiado pelo partido no Rio. O dirigente vem defendendo há semanas, vejam isso, que o ex-presidente Lula tenha mais de um palanque no Rio. Além de Freixo, tentam ter o apoio de Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, o presidente da UAB, Felipe Santa Cruz, pré-candidato pelo PSD, e o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT. Disse então Quaquá: ele, Freixo, perde completamente as condições de ser o candidato de esquerda no Rio. É trágico alguém que se diz da esquerda votar a favor de que o Ministério Público tem autonomia de fazer o que quiser sem ter o escrutínio da sociedade brasileira. Pois é, segundo o vice-presidente do PT, não há posição consolidada sobre o apoio do partido ao deputado. Nada será decidido agora, a definição só virá depois da convenção do partido. Sobre isso, o que disse Gleisi Hoffmann, que tentou colocar panos quentes, deu uma amenizada. Ela falou: lamento que a PEC não tenha sido aprovada, venceu a pressão corporativa e midiática. O CNMP, que é o conselho que eu acabei de falar, continuará um órgão de defesa da corporação e não de controle externo. Sinto que uma parte do campo progressista e popular não tenha entendido isso, mas esse fato não será determinante para as alianças políticas que temos de fazer para derrotar Bolsonaro e seus apoiadores. Bom, aqui ela disse isso e não falou nada de que estamos fechados com Freixo, o PT vai apoiar Marcelo Freixo, não. Só deu uma amenizada, mas nada que pudesse animar muito o atual deputado e pré-candidato ao governo do Rio. Freixo deu uma minimizada nisso tudo e disse que divergências podem acontecer e não tem atrito algum na aliança. Bom, em relação a essa PEC, realmente ela dividiu o campo progressista. PT, PCdoB e Rede votaram em peso a favor da PEC. Já o PSOL votou todo contra ela e o PSB e PDT ficaram divididos. Então realmente não teve assim um consenso se a aprovação dela seria benéfica
ou não. Bom, e divergências em relação a essa PEC são naturais, né? Eu acho que realmente, aqui eu vou ter que concordar com a Glaze, não acho que ela em si deva ser um elemento que lá na frente vai dizer, olha, você pode ficar na minha aliança, você não pode, eu vou te apoiar ou não por conta dessa PEC. Agora, isso aqui me parece, da fala do Quaquá, que é um ingrediente a mais em um possível não apoio ao Freixo. Ah, William, mas não é possível que o PT vai fazer isso. Lá em São Paulo, muita gente dava como certo que o apoio do PT ao Boulos. Depois do Boa Noite, presidente Lula em 2018, aí em 2020 o Boulos faz uma campanha maravilhosa para a Prefeitura de São Paulo, fica em segundo lugar, vai para o segundo turno, foi derrotado tudo bem, mas deu um banho no Gilmar Tato, candidato do PT, e agora lá ele simplesmente foi abandonado. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre isso, depois novos acontecimentos vieram à tona, falas infelizes do presidente do PT lá em São Paulo, e no vídeo que eu falei do Boulos, eu alertei Flávio Dino e Marcelo Freixo de que os argumentos usados com o Boulos daqui a pouco podem ser os mesmos utilizados com o Freixo e Dino. Do tipo, ah não, porque apoiar o Boulos e o Boulos apoiar não vai trazer votos fora da esquerda. Porque dentro da militância petista há um sentimento de Lula estar eleito. Mas dentro do PT eles sabem que vai ser importante tentar dialogar com outros campos. Por isso lá em São Paulo, Boulos ficou de lado. Aqui no Rio, será que daqui a pouco eles não vão pensar o mesmo? Será que Freixo vai trazer votos para o Lula fora da esquerda? Será que lá no Maranhão, Dino vai trazer votos para o Lula fora da esquerda? A situação do Dino é um pouco diferente, eu confesso, porque no Nordeste Lula é muito forte, mas o antipetismo em São Paulo e no Rio é um fenômeno que não acabou. E muitos dizem que a saída do Freixo do PSOL para o PSB, o que obviamente enfraqueceu o PSOL, teve o dedo direto do Lula, que fala assim, vem para o PSB que fica mais fácil o apoio. E agora, se esse apoio realmente não for dado, o PSB fica a ver navios e o PSOL mais enfraquecido. E a questão do Lula querer mais de um palanque lá no estado, olha, do ponto de vista da candidatura dele, ele tá certo. Qual candidato não quer ter mais palanques no estado? Então aqui até aqui tudo ok. Só que até isso pode ser um argumento a mais para lá na frente o Lula falar assim pro Freixo, olha Freixo, como eu também consegui o palanque aqui, vamos supor do Felipe Santa Cruz, que eu acho que não será candidato, e de outro candidato aí, então não posso te dar um apoio muito direto. E aí ele vai chegar naquele ponto, cada um por si e todos por mim. Ou seja, todos brigam no estado buscando votos e ao mesmo tempo Lula não demonstra apoio mais direto a nenhum para tentar ficar de bem com todos, que repito, se matam ali dentro do estado. Pô, e teve um comentário nas redes sociais que eu achei interessante, dizendo que talvez lá na frente, se o Freixo perceber que realmente não vai ter o apoio do Lula, talvez ele volte para o PSOL e ajudando o partido a eleger deputados federais, ainda colocando no Lula essa coisa de que não cumpriu o combinado, não cumpriu uma eventual promessa, ou talvez o Freixo entrar de vice do Rodrigo Neves. Rodrigo Neves eu tenho insistido aqui porque eu acho que a experiência dele como prefeito ela é fundamental para reconstruir o Rio de Janeiro depois de governos desastrosos. Então o Freixo lá na frente, talvez agora sendo vice do Neves, ou depois em 2026 ou 2030, pegando o estado mais organizado, com um projeto em ação, como por exemplo se tem em outros estados, em outras cidades, aí talvez a situação do Freixo ficaria mais tranquila. Mas eu tenho muito receio de que o Freixo pegando o Rio de Janeiro na atual situação, ele pode enfrentar dificuldades que a sua falta de experiência no executivo pode lhe trazer. Então eu acho que o Rodrigo Neves seria uma opção melhor e aí, quem sabe, nessa aliança que o PDT busca ter com o PSB em nível nacional, ali poderia então o Freixo entrar de vice do Rodrigo Neves, e se o Lula não tiver espaço nesse palanque, que ele busque o espaço no palanque Castro-Lula, que o Quaquá bradou há pouco tempo. Meus amigos, vamos ficar atentos se acontece algum grande acontecimento no Rio de Janeiro, mas eu percebo que gradativamente a relação PT, pelo menos no estado, e Freixo fica cada vez mais difícil, e isso, repito, pode ser bom para as pretensões do Ciro e do PDT, que ainda tentam o apoio do PSB para a candidatura do pedetista. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo no canal Politizando.